Vocês são sempre lembrados por Ana Júlia, né? Nem sempre. Isso incomoda vocês ser sempre lembrados assim por Ana Júlia? Não, porque nem sempre. Antes que você pense que isso é um documentário sobre a vida dos Los Hermanos, não é. Eu não vou falar nada sobre o primeiro álbum ou as consequências que ele trouxe para a banda, já que o foco do vídeo nem sequer é esse. Na verdade, eu quero falar sobre o Bloco do Sozinho, que é o segundo álbum deles, que na minha opinião é o álbum mais injustiçado da banda, até mais que o último, né, o 4, mas eu vou dar meus pontos para explicar sobre isso. Vamos logo pro vídeo. O álbum abre com Todo Carnaval Tem Seu Fim, que tem certa semelhança com o primeiro álbum, já que usa bastante metais e ainda tem aquela atmosfera carnavalesca. Mas a letra traz uma mensagem totalmente diferente. Segundo o próprio Marcelo Camelo, é a mensagem de todo o disco. O que ele quis dizer com isso é simples, que o carnaval que tá no título da música é uma metáfora pro fim daquela fase da banda. Eles estavam dando adeus àquela banda genérica de marchinhas e cartas de amor. Você já percebe que a música é boa só de saber que os dois compuseram ela, tanto Camelo, tanto Amarante. E é claro, eu tô falando de A Flor. Em palavras do Camelo, foi a segunda música que eu fiz em parceria com o Rodrigo. Foi feita em 99, quando estávamos em Recife pro abrir o Pro Rock. A melodia dela se parece um pouco com Todo Carnaval Tem Seu Fim, mas tem uma melodia mais delicada e uma letra mais arrastada. A Flor aqui tem um significado mais literal, mas também tem um significado lírico. Mas basicamente a música fala sobre lidar com a rejeição e aprender que o amor também traz dor. Eu espero que vocês estejam prontos pra ouvir, porque eu vou falar muito dessa música aqui. Ela é meu xodózinho desse álbum. Não só o meu xodózinho, como a primeira música do Los Hermanos que eu escutei na minha vida. Bom, pelo menos a primeira música que eu escutei deles por vontade própria, né? Mas é claro que eu tô falando dela. Retrato pra Yaya. A única música animada que tem nesse álbum. Uma pitadinha de felicidade nessa metamorfose melancólica. Eu me lembro que a primeira vez que eu escutei essa música foi no show do Los Hermanos lá no Maracanã. E depois eu só fui escutar ela de novo lá em 2022. Mas vamos parar de conversinha que esse vídeo não é nem sobre a minha vida. Diferente do primeiro disco, que era com a Camelo que cantava a maioria das músicas, o Amarante começou a ganhar mais espaço no bloco, já que antes ele era só um coadjuvante que ajudava no backing vocal do Camelo. E diferente das outras duas primeiras músicas do álbum, que se parecia pelo menos um pouco com o primeiro álbum, essa aqui já é totalmente diferente. E por incrível que pareça, essa música não é um single. Os únicos singles desse álbum são Todo Carnaval Tem Seu Fim e Sentimental. E uma curiosidade sobre algo que eu vou falar mais à frente no vídeo, é que a demo dessa música foi aceita de primeira pela produtora deles, já que os produtores queriam que eles refizessem a maioria do álbum. Outra curiosidade, pra quem quer saber o que significa o Yaya no nome da música, Yaya é uma palavra de origem africana que simbolizava um apelido de carinho, mais especificamente para as mulheres na época da escravidão. Basicamente, a música fala sobre amadurecimento e autorreconhecimento, já que o Amarante interpreta um personagem que teve uma desilusão amorosa. Essa é uma das músicas mais diferentes desse álbum, tanto pelo ritmo e tanto pela sonoridade da música. Diferente de Retrato pra Yaya, que tem pelo menos um pouco de semelhança com o ritmo da banda, essa aqui já puxa mais pro samba e pros instrumentos de sopro. Eu tô falando de Assim Será, mais uma música feita pelo Marcelo Camelo. Em uma entrevista pra um site, ele diz que a letra tem um tom melancólico, mas também esperançoso, e que é um tipo de canção de despedida. Aliás, na minha opinião, essa música é mais uma música de término, já que na letra dela tem partes como Eu vou pra não voltar, ou Você vai ser mais feliz longe de mim, só reforçam ainda mais essa ideia. O Camelo também explicou que aprendeu a tocar samba de um jeito diferente, de um jeito mais lento, e que ele gravou 2 pandeiros em estéreo para conseguir esse ritmo único. Essa música por si só já é uma amálgama de vários instrumentos, como por exemplo o trombone, o trompete, o saxofone e um dos mais incomuns, o agogô. Uma curiosidade é que assim como o Sentimental, essa música também tem um final estendido, são aproximadamente uns 35 segundos de pagode, o que fica um pouco estranho porque é praticamente uma música diferente. Essa música é uma das menos lembradas desse álbum, na verdade.
Sinceramente, pra mim, essa é a música mais bonita desse álbum. E quando eu digo mais bonita, não tô dizendo a melhor, tá? Mas eu tô falando dela, Casa Pré-Fabricada. Mais uma obra-prima do Marcelo Camelo. Foi até indicada ao Grammy Latino de Rock MPB. Diferente das outras músicas do álbum, essa música não tem metais e nem arranjos. Só tem um riff de guitarra distorcida, a bateria também é muito presente e uma atuação impecável do teclado do Bruno Medina. É um resultado de um rock and roll puro, nas palavras da Nova Brasil FM. Essa música é a mais calma do disco e até um pouco relaxante. Uma curiosidade é que a Maria Rita cantou essa música e colocou ela no segundo álbum, que lançou em 2005. Outra curiosidade é que o Los Hermanos lançou um álbum acústico em 2002. O nome era DVD Luau MTV. Basicamente, a música fala sobre o afeto e a presença de outras pessoas. Não das suas estruturas físicas, mas do seu emocional. Essa daqui praticamente ninguém conhece. Ou se conhece, não gosta. Eu tô falando de Cadê Teu Swing? Essa música é uma crítica à indústria musical. Mas aí é que tá. A coisa legal nessa música é a brincadeira das sílabas nas palavras. Por exemplo, uma palavra conecta a outra. É tipo assim: cadê teu repi? Quem é teu padrinho? Onde é que tu toca? Cadê teu swing? Eu gosto bastante dela pela criatividade, não pela letra nem pelo ritmo, que não é muito legal. Vocês podem pensar que essa música é uma crítica à gravadora deles, mas não é. Essa música já existia antes. Mas basicamente é isso, não tem muito o que falar sobre essa música. Mas basicamente ela fala sobre seguir seu rumo sem ser atrapalhado pelos outros, o que é reforçado pelo refrão: eu que controlo o meu guidão, ou seja, eu que sigo meu rumo. E com ou sem swing significa com ou sem a sua aprovação, com ou sem o seu aval. Finalmente chegamos na música mais famosa desse álbum e uma das mais famosas da banda inteira. Ela tem uma melodia bastante suave, mas nada muito exagerado. Só quando chega no refrão, que é o ápice da música. O Amarante escreveu essa música se baseando nas próprias experiências amorosas que ele teve. Quem fez o arranjo da maioria da música foi o próprio Amarante. E o jeito lento e melancólico que ele canta faz a música seguir nesse ritmo mais triste. Uma grande variedade de instrumentos como clarinete, clarone, piano e as guitarras que o Camelo e o Amarante tocam. Uma curiosidade é que essa música tem um clipe musical, mas ele nunca foi divulgado. Uma outra curiosidade é que essa música é a música de abertura de uma novela chamada Verdades Secretas, que fala sobre uma garota que quer se tornar modelo. Essa música teve um impacto enorme na imagem da banda, já que ela é uma das mais ouvidas até hoje. A música em si fala de se afastar, uma pessoa que você ama muito acabar te deixando, que é visto na letra em partes como: então fica bem se eu sofro um pouco mais, ou você subverteu o que era um sentimento. Cher Antoine é uma música diferente de todas as outras do disco, pelo simples motivo de ser cantada em francês, pelo menos na maioria da música. Apesar do ritmo animado dela, que é um isca de churrasco, nas palavras do Amarante, ela tem uma letra lírica e um tanto trágica também dito por ele. A música é basicamente uma carta que está sendo digitada a alguém, que esse alguém, no caso, seria o Antoine. Nessa parte, o narrador pede desculpas e diz que tem alguns planos de viagem. E basicamente o trecho em francês é só isso, uma carta simples que explica que o narrador não pode se encontrar com o Antoine, já que ele ou ela está muito ocupado com o trabalho e com as viagens. Já na parte em português, o Amarante faz um tipo de charada. Ele fala o seguinte: deixa de lado o que se diz. Tem no mercado, é só pedir. Me faz chorar e é feito pra rir. Na minha interpretação, ele tá falando de cerveja, cachaça ou algum tipo de bebida alcoólica. Deixa estar comparada às outras, não tem tanto reconhecimento. Ela não tem muitas curiosidades que eu possa adicionar sobre, mas o ritmo é bastante animado. E a letra fala de alguém que tenta parecer desapegado com a dificuldade de lidar com a ausência de alguém que ama. E que além disso, o Camelo falou que essa música é a que mais se parece com o primeiro álbum para ele.
e que tem um bisca-reto quadrado e que a música toda é um trava-língua. A música usa bastante repetição a uma metáfora teatral. Ela começa com vários aplausos e termina com murmúrios, sugerindo que a vida é um espetáculo, o que pode ser uma alusão a uma frase do Charlie Chaplin: a vida é uma peça de teatro. Se a gente já tava falando sobre músicas desconhecidas nesse álbum, essa aqui então tá no subsolo da carreira dele. Eu tô falando de mais uma canção. Eu acho que vocês nunca nem ouviram falar dessa música. Eu que já sou fã há algum tempo, nem sabia da existência dela. E não leve a mal, mas eu acho essa música ruim. O Camelo disse que a ideia deles era gravar essa música ao vivo, mas só parece que essa música foi feita de qualquer jeito mesmo. O Camelo disse que pra ele ficou simples e bonita. Pra mim parece que só foi feito por uma banda de fundo de quintal. E você deve estar pensando que eu tô esculachando essa música sem motivo nenhum, mas até o próprio Camelo disse que não gosta da letra. E o que eu vou falar agora não é nenhuma curiosidade, é mais um fato engraçado. Tem uma parte na música que o Amarante tá tocando uma flauta, e do nada ele erra e faz um... Cara, depois que eu percebi isso, eu deixei de levar essa música a sério. Mas basicamente essa música é uma declaração de amor, e também de arrependimento, já que o lírico fica implorando pra pessoa amada dele voltar. Essa daqui eu nem preciso falar nada sobre porque ela já fala por si só. Eu tô falando de Fingir na Hora Rir. Essa daqui é disparada uma das melhores desse álbum. Só que curiosamente não tem nenhuma entrevista falando sobre ela. Só consegui achar algumas informações num site. O Camelo disse que é uma música antiga. E quando eu falo antiga, é antiga mesmo. Essa música é de quando eles foram mixar o primeiro disco lá em Los Angeles. Ele também disse que foi uma das músicas mais difíceis que eles fizeram, porque o andamento da música fica sempre mudando. E que eles só conseguiram achar o meio termo quando foram pro estúdio gravar. Uma curiosidade muito maneira é que essa música tem um videoclipe, que foi dirigido por um ator chamado Kaito Mainier. Quem é mais antigo vai saber que ele era do Choque de Cultura. Basicamente o clipe são várias montagens do aniversário de 15 anos da irmã dele. Outra curiosidade que também é um fato engraçado é que o nome da música é Fingir na Hora Rir, mas a maioria dos fãs falam Fingir na Hora de Rir. Agora o motivo disso eu não sei, mas você pode encontrar em alguns lugares como Fingir na Hora Rir ou Fingir na Hora de Rir. Basicamente a música fala sobre saudade e solidão, e esconder a dor de um amor perdido. Eu gosto bastante dessa aqui, por mais que não tenha muita coisa que eu possa falar sobre ela. Mas eu tô falando de Veja Bem, Meu Bem. Uma coisa legal é que o título da música já é um tipo de brincadeira, sendo que o veja bem funciona como advérbio. Ou seja, é a mesma coisa de veja mesmo, veja claramente. E o meu bem é só um apelido carinhoso. Eu gosto de chamar essas últimas músicas do álbum como a parte melancólica. Vocês podem perceber que essas últimas músicas do álbum só falam de coisa triste ou de coisas melancólicas, sabe? E essa música é a primeira que abre isso, que abre esse final. A música é um tipo de samba, que nem assim será. E basicamente a letra fala sobre tentar preencher o vazio que uma pessoa deixou em você com outra pessoa. Só que no caso essa pessoa é a saudade. Essa música aqui mostra um pouco de hipocrisia do Camelo. Se ele disse que Deixa Estar é a música mais parecida com o primeiro álbum pra ele, essa aqui não existe. Eu tô falando de Tão Sozinho, que inicialmente nem era pra ser uma música do bloco, que provavelmente vai ser a música que eu mais vou falar do álbum inteiro, já que essa música aqui tem uma história enorme. Como eu disse antes, essa música não era nem pra ser do bloco do Eu Sozinho, essa música era do primeiro álbum. Só que não é desse primeiro álbum que vocês estão achando, é de outro primeiro álbum, um álbum de teste. O nome dele era Chora, que tinha algumas músicas que também tem no primeiro álbum, que na ordem eram Deus e o Diabo, que depois se tornou Tenha Dó, Tão Sozinho, que é a música que a gente tá falando agora, Pierrot, Primavera e Quem Sabe. E só tinham essas 5 músicas. Ou seja, vocês perceberam que tá faltando alguma coisa aí, né? Tipo... Como eu disse, essa música destoa muito do estilo do álbum, já que é um hardcore pesadíssimo. Se você escuta Veja Bem Meu Bem e depois escuta isso aqui, você até toma um susto. Uma curiosidade muito maneira é que essa música aqui é a mais antiga do Los Hermanos, e era de outra banda que nem se chamava Los Hermanos ainda. Ou seja, ela foi gravada ali no período de agosto a outubro de 98. Esse álbum antigo tem muita coisa maneira que eu poderia falar aqui. Ele tem um encarte com todas as músicas antigas daquela época ainda. E talvez futuramente eu fale só sobre ele e como a banda iniciou. Até porque além de Chora, tem outro álbum chamado Amor e Folia, que é como se fosse a segunda parte do álbum Chora, que ainda não tem todas as músicas do primeiro álbum, mas tem outras, sendo elas Descoberta, Azedume, Eu Te Dei, que depois virou Lágrimas Sofridas, Vai Embora e Bárbara. Essa música aí é da Idade da Pedra, mas mesmo assim é uma das minhas preferidas da banda inteira. E finalmente chegamos na última música desse álbum. Eu tô falando de Adeus Você.
que fecha esse disco de maneira melancólica, que só vai mudar lá em Samba 2, no Ventura. E essa música surgiu de uma maneira bem estranha. O Camilo contou que escreveu essa música quando a ex-namorada dele e os pais dela se mudaram pro exterior. Inicialmente a letra era pra ser um adeus de uma mãe pra uma filha, só que depois que ele terminou com a namorada dele, ele começou a enxergar essa música como um adeus amoroso também. No final da música tem um tipo de orquestra, que o Camilo disse que pra ele é um tipo de orquestra barroca, que dá um tom mais emotivo pro fim do álbum. E além de ser uma canção de despedida pra ex-namorada dele, também é uma canção de despedida pro próprio álbum. E é basicamente isso que a letra fala, um adeus, um encerramento.